Ok, queridos e amados, vamos para a leitura da palavra que está no livro de Mateus, capítulo de número 12, e o verso de número 25. Mateus, capítulo de número 12, verso de número 25. A palavra de Deus diz que Jesus, porém, reconhecendo os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto. Toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás espere a Satanás, dividindo está contra si mesmo. Pois como subsistirá o seu reino? Se eu expulso o demônio por Beelzebul, por que eu expulso o vosso filho? E por isso ele mesmo serão os vossos juízes. Se eu vos expulso o demônio, é pelo Espírito de Deus. Certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os seus bens, sem primeiro amarrá-lo? E então saqueará a casa. Quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. E por isso vos declaro, todo o pecado, blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Louvado seja Deus por essa leitura. Está em Mateus capítulo 12, verso de número 25 até o 30. Louvado seja Deus. Meus amados, nesta tarde eu quero compartilhar com você desta palavra abençoadora, tá? Sobre divisão. Tá? Jesus aqui, meus irmãos, ele fala desse texto porque, olha aí, Jesus estava expulsando demônios e de repente alguém começou a criticar Jesus e dizia que ele estava expulsando o demônio por Beelzebul. Beelzebul quer dizer príncipe dos demônios. Então Jesus falou essas palavras: todo reino contra si mesmo ficará deserto. Foi que Jesus estava passando para aquelas pessoas. Como pode Jesus, sendo demônios, ou maioral dos demônios, expulsar demônios? Como seria isso? Seria mais ou menos expulsar os seus filhos? Jesus falou que o reino dividido não subsistirá. Uma casa dividida, ela não ficará em pé. Então Jesus disse: como? Satanás espere Satanás? Não. Dividido está contra si mesmo? Pois subsistirá o seu reino? É claro que não. Não vai subsistir um reino que está dividido. Mas Jesus disse: eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus. E o que Jesus estava dizendo para aquelas pessoas que estavam lhe acusando, estavam criticando, que estavam zombando de Jesus? Era que Jesus, ele estava expulsando os demônios porque ele era o Filho de Deus, ele era o próprio Deus. É o único que tem o poder de expulsar o mal, é Jesus. É o único que tem o poder de libertar e transformar e abençoar. Então olha aí, nós estamos falando, meus irmãos, nós estamos falando das 7 doenças que de fato faz com que as pessoas não enxerguem perfeitamente. As 7 tipos de doença que tira a visão dos seres humanos, da humanidade. E hoje eu quero falar da quinta doença. Essa doença, ela é considerada pela medicina, tá? Pela medicina. É uma doença que dá no que as pessoas, às vezes, nascem com essa doença, chamado estrabismo. Eu vou ler aqui e você vai entender que doença é essa. É a falta de alinhamento entre dois olhos que acontece devido ao movimento descoordenados dos músculos de cada olho, provocando o surgimento de visão dupla. Ocorre
devido ao desvio de um dos olhos da direção correta, de modo que o indivíduo não consegue dirigir subitamente os eixos visual para o mesmo ponto. Está discordância desequilibrada completamente a visão e causa desconforto e outros problemas, tá? E outros problemas. Distorce. O que é essa doença? Eu não sei se você já viu, mas existem pessoas que têm esse problema. São muitos que têm essa doença. E muitas vezes as pessoas nascem com essa doença. Quando uma pessoa tem essa doença, ele não foca diretamente naquele objeto que ela quer enxergar, que ela quer ver. Tipo assim, ela está olhando para você, mas os seus olhos estão olhando para o outro lado. A visão daquela pessoa está para o outro lado. Tá? Os dois olhos, a gente não consegue focar no mesmo objeto. A pessoa está olhando para um objeto, mas de fato a visão do olho está para o outro lado. Ou seja, é mais conhecido no popular, é uma pessoa veiga. Tá? É uma pessoa veiga. Quando essa pessoa tem esta doença, essa palavra estrabismo é dado pelos cientistas, né? É dado pela ciência. E então essa pessoa não consegue focar, enxergar diretamente o que ela quer enxergar, o que ela quer ver. Isso é no mundo físico. Isso acontece na vista de muitas pessoas. Tá? É a quinta doença que afeta o olho do ser humano. Tá? Mas veja quando isso acontece na vida espiritual de um cristão, de uma pessoa. Veja o que acontece. No corpo de Cristo, o estrabismo é espiritual, recebe o nome de rebelião e causa um grande problema, ou seja, a divisão. Tá? A divisão. Membros e líderes que deveriam servir lado a lado, caminhando e olhando na mesma direção, começam a pensar e agir e falar e olhar em direção divergente. O que é isso? Dentro do cristianismo, dentro do espiritual, né? Dentro do contexto cristão, existem pessoas que estão com esta doença, chamado de estrabismo. No espiritual, chama-se rebelião. A pessoa, o líder, essa pessoa, ela não consegue enxergar a visão perfeita, a visão que Deus está dando ao seu líder, entendeu? E ela não consegue enxergar dessa forma. Então, entra ali a divisão. E quando acontece a divisão quer dizer, é uma visão dividida em duas. Tá? Dividida em duas. Eu nem gosto muito de falar desta palavra dividir, porque no contexto de Deus, na visão celular, não existe essa palavra dividir. Só existe duas operações. É a operação da multiplicação e somar. Somar e multiplicar. Não existe a operação dividir e nem diminuir. Na visão celular. Tá certo? Mas aqui Jesus mostrou para nós um povo, né, dividido. Tentando fazer uma divisão. E olha aí, e a divisão, meus irmãos, causa a rebelião no meio de uma comunidade, no meio de uma sociedade, no meio de uma igreja. Quando nós não estamos na mesma visão, na visão que vem de Deus, uma visão que é lançada pelos nossos líderes. Quantos líderes têm se dado mal? Né? Quantas pessoas têm se dado mal? Porque não consegue, né, obter a visão que Deus tem dado. Muitas vezes Deus dá uma visão, Deus está mostrando o que é para nós fazermos e nós estamos fazendo o contrário. Estamos fazendo da nossa vontade, do nosso querer. Isso
Não é bom para nenhum líder, não é bom para nenhuma pessoa quando você não se submete, né, a uma liderança, porque a liderança está em qualquer lugar. Ou você é um líder, ou você é um liderado. Nós estamos debaixo de uma liderança em qualquer lugar que você estiver. Se você estiver na sala de aula, no colégio, lá tem uma liderança, lá tem os líderes lá. Se você está na sua casa, lá na sua casa tem líderes também, que são os nossos pais. Se você está dentro de uma igreja, em qualquer igreja que você estiver, lá existe uma liderança, existem líderes que estão lá comandando. Não sei se você está entendendo. Se você convive na sociedade como nós convivemos, existem os nossos líderes que estão lá. No nosso caso, aqui no nosso município, nossos líderes da sociedade, o nosso prefeito, os nossos vereadores, né, estão lá. São eles que são os líderes maiores do nosso município. Não sei se você está entendendo o que eu estou falando. Talvez você não esteja entendendo. Em qualquer lugar, numa empresa, em qualquer lugar que você estiver, existe uma liderança, entendeu? E você precisa focar na mesma visão, na visão da empresa, na visão da sociedade, na visão da sua casa, na visão do seu colégio, né? Aonde você estiver convivendo, ali existe uma liderança. E se você não se submete a uma liderança, o que está acontecendo? Se você não olha pela mesma visão de que o seu líder maior está olhando, você acaba sendo cometido desta doença chamada estrabismo. Você não consegue enxergar a visão que está sendo proposto para você fazer. E aí você começa então a fazer para o outro lado. E aí começa a acontecer a rebelião. E aí que vem a rebelião. E aí é que vem, de fato, né, aquela divisão no meio daquele povo, no meio daquela sociedade. E isto, Jesus falou que não é legal. Jesus disse que se vir a divisão, a casa vai cair. Você já pensou uma casa dividida? O pai fala uma coisa e o filho fala outra. A mãe fala outra coisa, né? Não é legal. Em qualquer lugar, quando está acontecendo isso, em que as pessoas não estão mais em unidade, as pessoas já não compreendem umas as outras. Você sabe que no mundo que nós vivemos é assim que acontece. As pessoas não compreendem mais as outras. Não existe mais amor na sociedade, né? As pessoas não querem mais amar o seu próximo. Mas a palavra de Deus diz para nós que nós temos que amar o nosso próximo. Nós temos que amar as pessoas. Que nós temos de fato de fazer aquilo que Jesus fez. Né? Ele dá o maior exemplo por nós. Jesus amou a humanidade ao ponto de entregar a sua vida por cada um de nós para nos dar o direito de salvação. Então Jesus não trouxe divisão. Jesus não trouxe rebelião. Né? E ele até fala aqui que não é possível isso. Não é possível numa casa haver divisão. Não é possível haver no reino divisão se nós não estivermos em unidade, né? Junto na mesma visão. Como é que nós queremos fazer o que Deus tem proposto para nós fazermos? Em qualquer lugar que você estiver, lá tem uma liderança. Porque se você não é o líder, você é liderado por alguém. Tá certo? Então Deus de fato quer levantar você para ser um grande líder. Deus quer levantar você para ser um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus. E viver fora, tá? E viver fora. E Jesus quer curar você. Jesus quer curar nós desta doença, tá? Essa doença no corpo de Cristo, o estrabismo espiritual, tem como nome de rebelião. Causa grandes problemas, a divisão, ou seja, membros e líderes que se desviam de servir lado a lado, caminhando e olhando na mesma direção, né? Começam a pensar e agir e falar e olhar em direção divergente, de outro lado, de outra forma. Você lembra que eu falei que quando essa pessoa tem esse problema, ela não consegue focar no que ela está olhando para enxergar. Ela está olhando para cá, mas seus olhos, os músculos dos seus olhos estão levando ela para o outro lado. Porque ela nasceu com essa doença ou foi cometido com essa doença.
Tá? Mas no mundo espiritual, o mundo espiritual também acontece na vida de muitas pessoas. Ao passar do tempo, essa pessoa, ela não consegue submeter, ela não consegue ser liderada por alguém. E isso, no meio de uma sociedade, no meio de uma igreja, no meio de uma empresa, em qualquer lugar, isso traz problema para as pessoas. E justamente para a pessoa que não consegue andar na visão da empresa, na visão da igreja, na visão da sociedade, aonde você estiver, na visão da sua casa. Ou seja, essa pessoa, ela não obedece o que o líder está falando. E isso não é bom para você. Isso não é bom para nós. Tá certo? Então que esta palavra, nesta tarde, ajude você a você se submeter ao seu líder, a você, de fato, e nós devemos não viver em divisão, em contendas, em brigas, né? Desse tipo parecido, mas que você e eu possamos viver em unidade, em amor, meus irmãos, porque se isto acontecer, de fato, nós vamos chegar muito longe. E Deus, Ele abençoa uma comunidade, uma igreja, uma empresa, onde todos estão no mesmo foco, todos estão na mesma visão. Porque é ruim quando um puxa para um lado e outro puxa para o outro lado. É ruim quando todos ali querem, né? Não é legal. É bom quando um dá a visão e todos acompanham. E isto faz com que a sociedade, a igreja, o estabelecimento, a empresa cresça, né? Quando todos nós focamos no mesmo propósito, na mesma visão. Foi isso que Jesus ensinou para nós, mostrando esse texto, quando as pessoas começaram a dizer que Jesus estava expulsando o demônio porque ele era um demônio. Porque ele era o príncipe do Beelzebul, ou seja, ele era o maioral dos demônios. Estavam chamando Jesus de demônio, estavam chamando Jesus de Satanás. Tá certo? E que Jesus disse, não pode. Como é que eu vou expulsar os meus filhos? Não é verdade? Você já viu demônio expulsar demônio? Claro que não. Quem expulsa demônio é Jesus, que é o poderoso, que é o Criador. Não existe outro nome para se expulsar o mal, para se expulsar demônio, para se expulsar casta de demônio, legião de demônio, se não for pelo nome de Jesus. Tá? E qualquer problema, e qualquer situação, Jesus é o Senhor de todos os problemas, de todas as dificuldades. Ele que pode todas as coisas, Ele que muda o quadro da sua vida, Ele que transforma a sua vida. E nesta tarde, Ele quer sarar você desta doença, tá? Ele quer sarar você, Ele quer curar você desta doença espiritual. Estou falando da doença espiritual que acontece na vida de muitas pessoas, que não deixa com que as pessoas consigam crescer, evoluir e até mesmo ser abençoado por Deus, porque um lugar que há divisão, Deus não pode atuar, Deus não pode abençoar, tá certo? Então fique com essa palavra no seu coração e pratique a bondade, pratique a unidade, pratique o amor, faça o bem porque você vai receber o bem. Se você fizer o mal, você recebe o mal, é a lei da natureza, tá? O que você plantar, você vai colher. Então plante coisa boa, porque você vai colher coisas boas, tá certo? Eu fico por aqui com essa palavra, espero que você tenha entendido a palavra de Deus, né? Espero que você tenha entendido a palavra, aquilo que Deus falou no nosso coração, a todos vocês que me ouviram, né? Tanto, pastor, eu não sou evangélico, mas também essa palavra serve para você, porque você convive na sociedade e aonde você conviver, existe uma liderança. Se você não se submete, se eu não submeto, a casa vai cair, né? A casa cai, não subsistirá aonde há divisão. Nós temos que estar em unidade para que juntos nós possamos crescer e ser muito, mas muito abençoados pelo nosso Deus.